tem que melhorar sou eu. Quem tem que melhorar é você. Não é ninguém além de mim, de você. Segundo aos Coríntios 11, de 1 a 6. E o Braulio vai colocar o nosso tema aí para você guardar. Quando o evangelho, entre aspas, corrompe mentes e corações. É o que eu quero responder o mais rápido que eu consigo. Quando o evangelho, quando Jesus, entre aspas, corrompe mentes e corações. E é essencial que se ensine algo tão básico, porque o que foi básico um dia já não existe hoje de modo algum. Tamanho é o nível de corrupção das nossas mentes e dos nossos corações. Num tempo em que a população cristã, num país que, por sua própria natureza, já foi e provavelmente ainda seja o maior país católico cristão do mundo, e que agora tem nos evangélicos um outro percentual expressivo, enorme, majoritário em relação aos demais grupos, menos os católicos, que são a maioria ainda, mas é a segunda grande maioria do país, com igrejas para todos os lados. Deve ter mais do que bar, mais do que anúncio de coca, tem placa de igreja para todos os lados. Não tem nada que se divulgue mais do que o nome Jesus, em neon, no que você queira, em fluorescentes, com holofotes para todo lado. No entanto, quase ninguém sabe quem Jesus é. Quando você ensina como Jesus é, pessoal pensa que não, que você é que é um herege. Quando você ensina o que o evangelho ensina, eles dizem que você é marxista cultural. Se você se encher de compaixão e misericórdia pelos pobres, eles dizem que você é um esquerdista extremado. Isso hoje. E em cada nova geração eles encontram modos de não saber quem Jesus é. Não faltam Bíblias, mas que não são compreendidas, não são entendidas, não são discernidas. Jamais. Elas só são usadas como simbolização idolátrica parece que no mover do livro, alucinadamente à volta da cabeça ou em algum lugar, tudo que alguém grite nesse nome seja validado. Então é nesse ambiente que a gente está. Por isso, eu vou falar sobre quando o evangelho corrompe mentes e corações, ou quando o nome Jesus corrompe mentes e corações. É o que Paulo diz. Eu poderia, além do que Paulo diz aqui, à luz de muitas outras coisas, acrescentar um infinito número de vetores que podem ser colocados dentro desse pseudo-evangelho, desse evangelho entre aspas, e como eles fazem mal, como adoecem a mente, o pensamento, a compreensão, o comportamento, a vida, como produzem neuróticos, paranoicos, gente infeliz, gente culpada, gente que passa pela terra dizendo: ai, Jesus, não, Jesus, oh, Deus, não, Deus, ai, 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 é o diabo. Eu não sei como vocês conseguem. É difícil demais, insuportável. No entanto, são pessoas que é Jesus em tudo, é Deus em tudo, é diabo em tudo, é igreja em tudo. A vida é essa, mas o fruto é doente. O fruto é insanidade, o fruto é
internação, internamento em lugares de cuidados mentais, porque a pessoa surtou. É pastor surtando, mulher de pastor surtando. Não é como o surto de muitas outras pessoas. O surto cristão carrega algumas diferenças. E ele fica tanto mais diferente quanto mais fanático o indivíduo seja. Como era no caso aqui dessa igreja de Corinto, que era uma igreja muito doida. Eu não tenho tempo aqui para descrever 15 a 20 das piores práticas desse povo, da igreja, dessa cidade de Corinto, porque era um povo muito malucão mesmo. E é com esse povo que Paulo lida, e não tem grupo em relação ao qual ele sofra mais. Parece um grupo evangélico brasileiro, pentecostal, e na primeira epístola especialmente, mas na segunda epístola parece muito com membros de igrejas históricas. Na segunda epístola, é um povo que joga o pastor fora. Nas igrejas pentecostais é o pastor que é dono da igreja, nas igrejas históricas é o povo que é dona do pastor. Então, em 1 aos Coríntios, é uma relação de Paulo com os coríntios, com a igreja dos coríntios na dimensão pentecostal dela. Aqui, ele já é tratado, depois de um tempo, como um cara que perdeu o lugar. A igreja diz, a gente não sabe, vamos ver, tá bom, pastor? Vamos ver aqui, se a gente quer que o senhor volte ou não, mesmo que o senhor tenha nos fundado, simplificando extremamente a história. E aí, quando o evangelho corrompe mentes e corações? Primeiro, veja aí e anote, quando a gente se impressiona com o modo da apresentação. Olha o que diz o verso 6. Embora Paulo está falando de si, eu seja falto no falar, não sou no conhecimento. Porque tinha gente lá que tinha entrado nesse nível de impressão absoluta a partir da forma, da apresentação. Naquele tempo, o maior recurso que um ser humano tinha, e não era só naquele tempo, eu ainda nasci nesse tempo, o maior recurso que se atribuía a um ser humano era o poder de comunicação oral, arrebatador, impressionante, atraente, o que vocês hoje em dia nem entendem mais, porque tanto faz se o cara fala direito ou fala certo ou incorreto, se ele inventa uma outra língua, se a forma é a coisa mais esdrúxula do mundo. Quanto mais esdrúxulo, quanto mais amalucadamente desconexa for a comunicação, mais o pessoal acha engraçado, porque não importa se tem conteúdo, o que importa é se faz gargalhar, ou se faz rir, ou se faz emputecer-se. Tanto faz. E os coríntios eram assim também, como diz o verso 6. Paulo, que é lá em Atenas, acusado de ser um orador incontrolável, que é acusado em Cesareia Marítima, na corte do rei Herodes, de ser alguém que falava com tanta eloquência e fluência, que se diz acerca dele, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Tudo que se pensava a respeito dele é que ele era um homem fora da curva. Pedro diz, o nosso irmão Paulo escreve coisas difíceis de entender, as quais os instáveis e corrompidos de entendimento deturpam para o próprio prejuízo deles mesmos. No entanto, aqui em Corinto, tinha um modo de comunicar, e era um dos lugares
onde as coisas mais mudavam era Corinto, porque ficava entre o mar Adriático, o mar Egeu, com barcos vindo do mundo inteiro, era um istmo de novidades, de marinheiros, de todo tipo de excitamentos, de malabarismos, de vocalizações, inclusive de línguas, de outros que de outras religiões também chegavam lá e viam a igreja de Corinto falando em línguas e saía falando também coisas delirantes para todos os lados. E agora, na ausência de Paulo, chega uma quantidade enorme de gente com invenções, até com um modo de falar diferente, com um teatro vocal, oral, de comunicação. Tem um bocado de gente, a maioria das pessoas não sabem nada de coisa alguma, mas elas entregam a sua vida a uma impressão, a um modo de falar, a um modo de cantar, a um modo de cultuar, a uma expressão, a uma forma outra de dizer, mesmo que o que seja dito seja uma caca, se a forma for de acordo com aquilo que eu modernizei, atribuo a isso, aquilo que importa. Não interessa se o que se diga seja algo que contradiga Jesus. Se o modo for um modo que caia no que seja palatável, culturalmente falando, como lá em Corinto, onde as coisas mudavam o tempo todo, o pessoal se deixa corromper, porque aceita e acolhe o que não é evangelho, só porque ficou impressionada com a forma. E Paulo, que já foi louvado aqui, algum tempo depois, não muito tempo depois, já tinha gente lá dizendo: eu não gosto de ouvir esse cara falar. E não foi muito tempo, e essa aqui é uma igreja que ele pariu, ele sofreu, ele apanhou por esse grupo, por essa comunidade, mas se a gente fosse falar do ponto de vista humano mais básico, a gente teria que dizer: mas a igreja de Corinto não merecia um pastor como Paulo. As mentes deles, Paulo disse: eu sei que vocês já estão corrompidos, vocês caíram como Eva depois da queda. Comeram de um outro fruto. Segunda coisa, veja aí. Quando a gente não presta atenção no verdadeiro conhecimento. É o que está dito por Paulo nos versos 5 e 6. Porque eu suponho que eu em nada tenha sido inferior a esses supostos apóstolos aos quais vocês louvam agora, que dizem que gostam do jeitão deles. Embora vocês digam que eu seja falto no falar, eu não vou nem levar isso em consideração, porque eu não estou aqui para brigar por forma e modo. Mas eu sei que eu não sou inferior a nenhum deles no conhecimento genuíno de Cristo Jesus e no significado do Evangelho, que gerou vocês em Cristo, mas vocês estão fugindo da mudança e da transformação. Não sou no conhecimento. A gente corrompe a mente e o coração com a maior rapidez e facilidade em pouco tempo, quando a gente não presta atenção no verdadeiro entendimento. Conhecimento aqui é conteúdo, no verdadeiro conteúdo, no verdadeiro ensino, no significado do que é evangelho. Não é para qualquer um chegar e, em nome de Jesus, falar o que quiser, gritar como quiser, prometer o que desejar. E aí você vai corromper a sua mente, suas emoções, seu coração. Você vai crer na mentira que Jesus nunca prometeu. Em terceiro lugar, anote rapidamente aí,
para a gente ir adiante. A gente corrompe mente e coração quando a gente pensa que o nome Jesus, entre aspas, valida o ensino e a prática. Não. São o ensino e a prática que me ensinam se o que se está falando é de Jesus ou se está usando apenas o nome dele para contar outra história. Jesus disse, é pelo fruto que os conhecereis. Isso nunca será mudado nem alterado, é o modo de viver, é o modo de tratar, é o modo de entrar, é o modo de sair, é o modo de se relacionar, é a educação de Cristo, é a justiça segundo o Evangelho, que excede a dos escribas, a dos fariseus e até a da Constituição Federal, e nos chama a um amor maior, até mesmo aquela justiça que abre mão do direito, para não criar um escândalo maior do que o bem que se possa propiciar. Nossa mente e coração são corrompidos. Anote isso quando a gente pensa que o nome Jesus é que é a chave do milagre, e não é. Nome Jesus, cara, pode ser nome de qualquer um. Jesus não é um nome, Jesus é uma pessoa, é um caráter, é um modo de ser, é um modo de ver, é um modo de tratar, é um modo de se relacionar, é uma agenda bem definida, é o modo de valorizar, de exaltar os humildes, de não se vender por qualquer pretexto de soberba, poder ou autoridade. É ser obediente até a morte ao Pai, ao verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho é Jesus, e é o que eu vou falar a seguir. Quando é que a gente pode corromper mente e coração? Veja aí, em quarto lugar. Quando a gente não tem sensibilidade espiritual, como diz o verso 4, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, como a gente já viu, Jesus como um nome só, outro Jesus, outro conteúdo, outro ensino, outro modo de ser, um Jesus que não temos pregado. Eu olho para você aqui e digo o seguinte, você está olhando para um homem todo cheio de imperfeições e que já cometeu um pecado escandaloso na história da Igreja Evangélica do Brasil, mas nem o diabo, nem os meus inimigos, aqueles que não gostam de mim ou que querem me ver desaparecido para sempre, porque a minha pregação faz mal ao que eles ensinam, nem no inferno, nem sobre a terra, nem entre os anjos tem nenhum deles que diga que o nome de Jesus foi diminuído na minha boca, ou que o evangelho ensinado foi outro, senão o mesmo que Paulo ensinou, que Jesus ensinou, o evangelho que faz tudo atravessar através de Jesus. Agora, o verso 4b nos fala daqueles que aceitam um espírito diferente daquele que foi ministrado. Porque não é só uma palavra. Jesus é o Evangelho. Eu sei o Evangelho olhando Jesus viver, olhando o que Jesus ensinou e olhando Jesus praticar o Evangelho nas suas relações humanas e sociais mais amplas. Eu aprendo o Evangelho e eu aprendo a interpretá-lo.
Agora, eu também tenho que aprender o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo. Você já viu Jesus chegar num lugar gritando, rodando, se jogando no chão, estribuchando, batendo em demônio, botando o dedo na cara dos pecadores, das meretrizes, dos seres sexualmente marginalizados, de qualquer natureza, de A a Z? Você viu isso? Onde? Quando? Você viu os religiosos dizendo que ele era filho do diabo, que ele era um endemoninhado, que ele era possesso de Baalzebu, porque ele acolhia pecadores de qualquer natureza, porque comia com eles, bebia com eles, se alegrava com eles, abraçava-os e olhava nos olhos deles e lhes perdoava os pecados. Se você não tiver esse espírito, e se aquele que prega o evangelho não praticar esse espírito, ele pode até ensinar certo, mas se o espírito for carregado daquilo que seja filho do ódio, do rancor, ou da santidade condenatória, pode ter certeza, isso não carrega a melodia do evangelho. O evangelho tem uma melodia. A melodia do evangelho é amor, é graça, é verdade, é justiça, é bondade, é misericórdia, é compaixão, é fidelidade, é domínio próprio. Agora, tem gente que não tem qualquer discernimento para isso. E aí engole uns sapos cururus e chama de meu peixinho da sorte. Aí vem uma quinta coisa que eu quero que você guarde. Guarde aí, meu querido, minha querida. Quando a gente corrompe a mente e o coração, quando não discernimos o evangelho como Jesus e Jesus como evangelho, que é o que eu venho dizendo, de certa forma, desde sempre. E é o que eu repito aqui no capítulo 4, na parte C do versículo, quando diz: ou evangelho diferente que não tendes abraçado. A essas pessoas que ensinam um evangelho, que eles dizem que é um novo evangelho, fruto de um novo mover, de uma nova revelação do Espírito, a esses vocês recebem. Mas quem chega e prega o evangelho, que é conforme Jesus, e prega Jesus, que é conforme o evangelho, e que ensina que eu só sei e aprendo o evangelho vendo a vida e a prática e o ensino e a interpretação do evangelho no ensino de Jesus. Ou se o meu coração, durante o processo, se eu quiser saber quem é Jesus, eu preciso fazer isso através da leitura simples e pura do evangelho. E se eu quiser saber qual é o ensino do evangelho, eu preciso ver o caminhar simples e puro de Jesus nas páginas da palavra. E aí, em sexto lugar, leia comigo e guarde no coração, a gente pode corromper mente e coração, mesmo achando que está aprendendo sobre Jesus, quando as nossas mentes são corrompidas pela astúcia. Astúcia. Aí você diz como? Quando? Paulo diz no verso 3, mais receio, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes.
e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo Jesus. Astúcia. Foi por isso que eu disse há pouco que Paulo estava olhando para aquela igreja lá em Corinto, antes e depois de uma queda. Embora eles sempre tenham sido complicados, agora parecia para Paulo que eles tinham tropeçado de vez, a ponto dele evocar a imagem de Gênesis 3, de Eva e a serpente, para caracterizar a astúcia da mudança. Preste atenção, minha irmã, meu irmão, na astúcia da mudança. Vocês estão sofrendo lavagem cerebral, sem perceberem a astúcia da mudança. É tudo feito em nome de Jesus, do Espírito Santo, com poder, na fé de Abraão, na fé de Elias, segundo a lei de Moisés, amando o poder corajoso de Davi, enfrentar os gigantes. E a isso se aplica toda a prosperidade financeira e tudo que se queira. E aí, em nome de Jesus, se vai louvando cada vez mais, é a riqueza, é o dinheiro, é a prosperidade, é o que se adquire, é se tornar emergente, são os likes, são as famas, são as expressões de sonoridade do nosso nome, e a gente vai fazendo qualquer negócio, vai aprendendo marketing até no inferno, vai aprendendo todos os mecanismos da astúcia, vai crescendo nos mestrados e nos ensinos da astúcia. Como tem gente querendo aprender a hipnose, manipulação de massas, porque dizem que com o Espírito Santo não dá para contar, enquanto ensinam a mentira, mas aprendendo essas outras formas de poder sobre a mente das massas, sobre hipnose massiva e individual, se pode exercer impressões extraordinariamente emotivas. E aí o coração vai sendo corrompido pela astúcia. Eu já vi gente que começou com lágrimas nos olhos há 50 anos atrás e está acabando a vida na base da hipnose, da manipulação de grupos, na sugestão de massas, meu Deus, na indução temática. Se venderam a astúcia da serpente. Eu quero morrer aqui no mesmo lugar onde eu fui plantado por Jesus, dando fruto, não da árvore do conhecimento do bem e do mal, nem comendo da sua força de astúcia, mas oferecendo o fruto da árvore da vida, o fruto do Espírito Santo, o fruto que dá fruto todo dia, que brota como água viva todo dia, que não acaba nunca, que é poder de Deus, que é boa nova do Evangelho de Deus, diante do qual eu não me envergonho, diante dos homens, em nenhuma geração, nem em nenhum lugar, de potestade política ou espiritual, ou religiosa, você não vai me encontrar dizendo nada que eu não diga a todos vocês todos os dias e concluindo com a mesma conclusão com a qual eu concluo a vocês todos os dias da minha existência até o fim. Salve-me o Senhor do olhar das astúcias manipuladoras e salve o Senhor a você de cair no logro do evangelho das astúcias, dos filhos de Deus mais malandros,
dos filhos de Deus que chegam por cima ao invés de chegarem servindo, dos filhos de Deus que chegam tomando ao invés de chegarem doando. Que o Senhor te salve de ser um desses filhos de Deus que Jesus chamou em João 8 de filhos do diabo, que são sempre cheios de todo engano e de toda malícia, que pervertem os santos e retos caminhos do Senhor. De onde se conclui? De onde se conclui, de maneira óbvia, por que é importante o que Paulo está dizendo aqui? Por quê? Responda. Ele diz, porque zelo por vós, com zelo de Deus. E o ministério do Evangelho não mudou. Se eu estou aqui pregando o Evangelho, me cumpre fazer isso com zelo, com estrita relação com o Espírito de Cristo, com o Espírito da encarnação, com o modo de Jesus vivê-lo. Eu não tenho permissão para diminuir nem para aumentar. Por que é importante o que Paulo está dizendo? Porque ele diz, eu estou mantendo o zelo, eu zelo por vós com o zelo de Deus, com o zelo de Jesus. Eu chego aqui nessa igreja de Corinto com a chibata, porque, meu Deus, vocês adoram corromper tudo. Como muitas vezes tem gente que acha que a palavra que ouvem aqui é dura demais, mas, meu Deus, vocês têm um caminho largo sendo oferecido em nome de Jesus, com o clichê de evangelho, com portas de templos, para todos os lados. Me cumpre pregar o que não está sendo anunciado. Porque eu zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. É aquela vontade de produzir revirginamento, de que o nosso coração seja revirginado, salvo da malícia, do engano, da maldade, da astúcia, do malogro, da sedução, do poder da manipulação, da tentação de usar essas coisas todas para possuir pessoas como se fossem um rebanho de coisas. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Você está me perguntando? Porque eu sei. Eu não sei quem mais, mas eu estou tratando isso como coisa pessoal. Eu sei que eu, Caio, serei demandado por aquilo que eu sei do Evangelho, que eu conheço de Jesus, que eu provo de Jesus, que eu experimento de Jesus. Eu conheço Jesus o bastante para não ter condição de voltar atrás. Não tem mais retroação. Daqui, já que a gente está no meio de uma Olimpíada, eu só passo o bastão morto para quem quiser continuar pregando a mesma palavra da vida, mas enquanto eu tiver força para correr, eu correrei. E eu vou combater o bom combate, vou completar a carreira e vou guardar intacta a graça dessa fé, porque eu zelo por todos os que queiram me ouvir
com o zelo de Deus, segundo Jesus, conforme o Evangelho. Eu te peço, Jesus, que tu explodas o poder do Evangelho e do conhecimento de Jesus, pela absorção da palavra, que Jesus entre e que lave a nossa mente, que nos desinfete, que nos imunize contra toda astúcia, engano e mentira dessa hora e desse tempo. É o que eu te peço, em teu nome, Jesus. Amém e amém.